terceira vigília. E o texto diz que era por volta da quarta vigília, que era das 3 da manhã até as 6 da manhã. Final da quarta vigília, penso eu, por volta de 5 horas da manhã. Jesus então despediu a multidão, foi para o monte. Os discípulos ali no alto mar, o texto diz que o mar estava revolto. Então os discípulos lutando contra o mar. E eu fico imaginando que eu, como discípulo, se ali eu estivesse, eu pensaria assim: Jesus se esqueceu de nós. Olha a barca furada que ele nos colocou. Literalmente. Não tem esse ditado aí? Estou numa barca furada. Eu creio que se eu estivesse naquele barco com os discípulos, eu usaria isso. Jesus me colocou numa barca furada. O mar aqui revolto, dia e noite. E essa é uma das horas que a noite mais escura fica, 5 horas da manhã. Irmão, meus, que besteira é essa? Não é, meu querido. Quer testar? Acorde 5 horas da manhã e verá que é o horário que mais escuro fica à noite. Dá a impressão que, pela lógica, seria meia-noite, né? Mas não, é 5 horas da manhã. Entre 4h30 e 5 horas vira um breu. E repentinamente, 5h15, 5h20 começa a clarear. Dentro de um horário normal, mas 5 horas está muito escuro. Dentro desse cenário, os discípulos passaram a noite toda em cima de um barquinho, ralé, cheio de problemas, o mar revolto. Eu imagino que esses discípulos passaram tirando água de dentro do barco. Por quê? O mar revolto, um barco pequeno. E aí foi uma luta a noite toda. E aí Jesus esqueceu de nós. E Jesus no monte orando. O texto diz que Jesus se apercebeu que os discípulos estavam tendo problemas. E Jesus então sai do monte e vai de encontro. Então o mar revolto, o barquinho ali, salve-se quem puder. Jesus então, percebendo, vai ao encontro dos seus discípulos. E o texto diz que eles viram Jesus andando sobre o mar. E o interessante é que logo em seguida, a primeira impressão que eles tiveram é o seguinte: é um fantasma. É um fantasma. Por quê? 5 horas da manhã. Imagina os irmãos, depois de uma noite turbulenta, cansados, molhados, jogados de um lado para o outro, me aparece Jesus andando sobre as águas. Ah, até eu. É um fantasma. É um fantasma. Foi cantado hoje aqui que nós, como igreja, precisamos estar atento à volta de Jesus, porque o tempo está muito breve. O final do tempo está muito breve. A igreja está aguardando a volta de Jesus Cristo. Amém? Por isso, eu aguardo. O irmão ou a irmã aguarda. Porém, corremos o risco de Jesus voltar nos ares e nós chamamos de fantasma também. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos fielmente quem é esse Jesus. Gente, esses apóstolos, esses discípulos tinham participado da multiplicação dos pães, ou não? Sim. Eles tinham visto as maravilhas que Jesus tinha feito no meio daquele povo. Sim. E quando Jesus se aproxima, é um fantasma. Aqueles discípulos não entenderam nada do que Jesus fez na multiplicação dos pães. Na prática não entenderam nada. Não, eles não estavam tomando ciência quem é esse Jesus de verdade. E quantas vezes nós, como crentes, não temos reconhecido quem é esse Jesus de verdade em nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Só que quando Jesus viu que os discípulos se assustaram, o que o texto diz? Calma, não tenham medo, sou eu. Sou eu. Interessante que Deus, o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, na grande
das vezes que Ele, como Deus Trindade, se manifesta ao ser humano, Ele diz assim: diga que eu sou. Moisés: Senhor, mas eu vou em nome de quem? Vá e diga que eu sou. E aqui Jesus diz: calma, sou eu. Não é assim que está na sua vida? Sou eu. Porque ali Jesus estava falando como homem: sou eu. Se Jesus falasse eu sou, é Deus falando. Mas eu sou, Jesus, eu como homem, sou eu. Não se assuste. Aí então Pedro, ousado como era esse cara: é o Senhor? Então calma lá, faz um teste. Se é, peça que eu vá até ti. Jesus disse: então venha. Então venha. E ele foi. E o texto diz que no meio do trajeto, Pedro viu um mar revolto, muito vento soprando no contrário, e afundou. Afundou. E aí Jesus chega para ele: mas meu querido Pedro, que homem de pouca fé é tu? Igreja, nós que somos salvos, lavados, remidos, que cremos nesse Jesus como Filho de Deus, sendo Ele Deus, quantas vezes nós clamamos: Senhor, venha, socorre-me, ajuda-me, eu já não estou aguentando. E a impressão é que Ele nunca vem, mas Ele só vai vir na hora que você não suportar mais. Ele vem. A hora que for mais escura, Ele vem. Ele se faz presente na sua vida. Porque enquanto você tiver força própria, age você mesmo. Não precisa de Jesus. Você se vira. Mas vai chegar uma hora que você não terá mais força. E é aí que Jesus opera. Jesus não vai operar onde nós podemos operar. Jesus não foi distribuir os pães aos 5.000 homens. Jesus mandou os discípulos, porque Jesus sabia que isso os discípulos poderiam fazer. Agora, nós muitas vezes queremos que Jesus faça aquilo que nós podemos fazer. Ele não vai fazer, igreja. Sinto muito. Ele vai esperar que nós façamos. Agora vai chegar uma hora que ele fala: agora calma lá, a irmã, o irmão está numa situação que agora somente eu posso agir, e agindo Deus, quem impedirá? Mas quando as minhas forças, o meu vigor já não tiver mais como resolver, Ele vai aparecer e vai resolver. Então nós como igreja precisamos estar atentos. Eu posso fazer? Então o Senhor me dê força que eu vou fazer. Eu posso resolver? O Senhor me dê força que eu vou resolver. Agora vai chegar uma hora que o Senhor limitou-se, não tem mais condição, ajude-me. Ele vem e vai nos ajudar. O interessante é que quando Jesus sente-nos necessitado, Ele estende a mão. Igreja, você pode ter o melhor amigo, como homem e como mulher, mas nem sempre Ele, vendo você passar uma necessidade, nem sempre vai te estender a mão. Mas Jesus sempre estenderá a sua mão em nosso favor, porque Jesus é o único que para, que vê e tem compaixão. Jesus para, Ele vê e tem compaixão, e é esta compaixão que faz que Jesus sempre estenda as mãos a nós. Por favor, Júnior. Interessante que, passado esse período de turbulência, Jesus entra no mar, acalma a tempestade, e os discípulos se maravilham e dizem: eis que este é verdadeiramente o Filho de Deus. Em outro texto diz assim: mas quem é esse que até o mar lhe obedece? Porque Ele é o Filho de Deus. Tudo obedece ao comando de Jesus. Eu gosto muito de um hino que fala assim: sossegai, sossegai, o mar está revolto, sossegai. E eu quero que a equipe de louvor já fique preparada
Nós vamos encerrar esse culto com esse hino: sossegai. Você está frio? Você está frio? Sossegai. Porque o Senhor sabe das suas necessidades. O Senhor sabe do seu problema. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Sossegai. Jesus chega do outro lado da cidade. E quando ele chega lá, todos o reconhecem. Todos o reconhecem. É Jesus. Vamos buscar os enfermos da redondeza. Porque Jesus chegou. Jesus está aqui perto de nós. Igreja, sabe por que aquelas pessoas reconheceram Jesus e saíram correndo para buscar os enfermos? Porque se nós voltarmos alguns capítulos atrás, apareceu uma mulher enferma de um fluxo de sangue, que há mais de 12 anos ela sofria com isso. E ela diz assim, depois que ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina, ela diz assim: eu vou até Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Eu vou até Jesus. E se eu somente tocar em sua orla, ficarei curada. E aquela mulher foi, os irmãos já conhecem o texto. Ela se aproximou de Jesus, tocou na orla de Jesus. Jesus sentiu sair virtude dele. Ele questionou a multidão: quem é que me aperta? Ou quem são os que me apertam? E aquela mulher, com medo, então se revelou: sou eu. Ele disse: a sua fé te curou. E naquele momento ela disse que sentiu que saiu virtude de Jesus. Jesus disse que saiu virtude dele. E ela sentiu que ficou curada imediatamente. Este milagre de Jesus repercutiu em toda a redondeza. Por isso que o texto nos diz que aqueles enfermos que foram trazidos logo quando Jesus chegou do outro lado da banda do rio, que os enfermos falavam assim: por favor, mestre, deixe-nos que toquemos apenas em sua orla, nas suas vestes, como aquela mulher alguns dias atrás fez e tocou em sua orla e foi curada. Nós já sabemos. Queremos nós também tocar em sua orla, Senhor Jesus. Deixa-nos tocar. Que o texto diz que todos que foram trazidos e que tocaram em Jesus foram curados. Por causa de um milagre de uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Muitos outros milagres aconteceram por meio de Jesus Cristo em outras vidas. Quantos milagres Jesus já fez em nossas vidas e nós não o divulgamos, e outras pessoas são impedidas de crer nesse Jesus porque nós nos calamos. Igreja, nós precisamos falar dos milagres que Jesus tem feito em nossas vidas. Sabe por quê? Porque através desses milagres, Jesus vai operar muitos outros milagres na vida de outras pessoas por meio de nós. Agora, se eu me calo, se essa mulher se calasse, eu imagino essa mulher depois de curada, quanto que essa mulher pregou, o quanto que essa mulher falou de Jesus, e fora aqueles que assistiram. Quantas vezes eu assisto Jesus fazer um milagre e eu não falo desse milagre para outras pessoas? A Cíntia, minha esposa, esses dias fez um comentário muito interessante. Eu descobri um médico aqui na Vila Oliveira, já contei para alguns irmãos, que conseguiu descobrir o que eu tenho de enfermidade, coisa que a medicina secular não conseguiu. E eu agora, para todas as pessoas que têm um problema, eu falo desse médico. Assim que disse: Wilson, interessante, nós precisamos fazer isso com Jesus também. Eu falei: é verdade, é verdade. Então eu sou muito mais levado a falar de um médico que descobriu alguma coisa pela medicina, que o que eu tenho, do que eu falo de Jesus, que me restaurou por inteiro, que me deu uma vida eterna, que me selou ao paraíso, que restaurou a minha vida de um lamaçal mundano. Mas eu falo do médico carnal, que resolveu o meu problema físico, mas eu não falo do médico que resolveu o meu problema espiritual. Precisamos fazer a propaganda de Jesus. Precisamos fazer o marketing de Jesus em nossas vidas, como essa mulher fez.
Se nós nos calarmos, as pedras falarão. Se a igreja se calar, as paredes falarão. Se a igreja se calar, os animais falarão. Nós somos privilegiados porque esse papel os anjos gostariam de fazer. Mas o Senhor disse: não, vocês não. A minha igreja tem essa responsabilidade. Igreja, nós precisamos conhecer esse Jesus de perto. Que Ele não seja um fantasma em nossas vidas, na hora que nós mais necessitarmos. Que quando Jesus chegar, Senhor, glória a Deus, Senhor chegou. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque o Senhor deu solução ao meu problema. Nós precisamos nos tornar gratos, reconhecedor que nós precisamos constantemente da ajuda de Deus, por meio de Jesus Cristo. E dessa feita, nós podemos dizer: Jesus está presente em todo momento em nossa vida. Jesus estava naquele monte orando, mas Jesus sabia que aqueles seus discípulos estavam em alto mar, passando por dificuldade. Mas Jesus não foi lá enquanto Jesus tinha certeza que eles poderiam se virar com o barco. Mas na hora que Jesus percebeu, eles têm problema, eles vão afundar, eu vou lá. Eu vou lá. E eu posso dizer uma coisa aos irmãos: não fique pensando que Jesus não está nem aí com o teu problema. Jesus está, mas por enquanto você está conseguindo sobreviver com Ele. Então Jesus não vai chegar. Mas na hora que não for mais possível você suportar, Jesus com certeza chegará e resolverá. O que nós não podemos é perder as esperanças. O que nós não podemos é perder a fé. Que esse Jesus pode todas as coisas em nossas vidas. Mas a partir da hora que eu não posso mais agir, Ele age. Ele opera. Porque Ele é Deus. E esse Deus é tremendo em nossas vidas. Então, se você está no mar revolto, sossegar. Se você está passando por problemas difíceis, sossegar. Que você possa ter essa experiência com Jesus Cristo, como eu já tive. Eu já testemunhei aqui, em um leito de hospital. Eu tive experiência com Jesus. E Ele foi imediato. Imediato. Porque a partir daquele momento, eu não tinha mais força. Ele chegou e operou. Então eu falo das experiências que eu tive com Jesus, e não que o Ezequiel teve, que o Marcelo teve, que o Edson teve, que a irmã Emília teve, que a Cíntia teve, que o irmão Daniel teve, que o irmão Adelir teve. Eu falo da experiência que eu tive com Jesus. Igreja, falar de Jesus usando outros não dá o mesmo efeito quando você fala de Jesus usando você. O que Jesus fez na minha vida, aí sim surte efeito. Porque fazer Jesus conhecido por meio de outros não tem o mesmo efeito quando Jesus é conhecido por meio da sua vida, por meio da sua nova vida, da restauração. Que nós possamos, como igreja, falar de Jesus por nossas vidas. E eu gosto muito daquela frase: viva o Evangelho, se for preciso, fale. Viva o Evangelho, se for preciso, fale. Vivamos com nossas vidas. Eu convido a igreja que se coloque de pé nesse momento, a equipe de louvor.